Agora eu quero jogar um pouco de tempero nesse debate em relação ao que Milei vai precisar do Congresso e também de apoio, principalmente de Macri e de Buric. E tem uma questão da proposta de campanha dele que é reduzir ou cortar os benefícios políticos. Então, tirar essa dominância política em relação a vários benefícios que eles têm na Argentina. Isso não vai dificultar, de certa forma, esse caminho que ele quer abrir com esse grupo político do qual ele depende para fazer as suas políticas seguirem, hein, Acácio? Eu acho que não, porque a Buric um pouco menos, mas o Macri tem uma questão pessoal com o Milei. O Macri tentou, numa forma mais quadradinha, implementar todas as políticas defendidas pelo Milei há 4 anos atrás. E ele não teve êxito, primeiro, por uma falta de coragem e, em segundo lugar, por estar amarrado aos meandros políticos. Mas a gente sabe que parlamentares são corporativistas, mesmo os parlamentares que apoiam Macri, que sabem que Macri ofereceriam ali uma retaguarda para Milei, aceitariam ter os seus benefícios cortados nessa política do Milei? Por uma questão de sobrevivência. Eu acho que o Milei hoje é um sopro de esperança para a direita argentina. A direita argentina, com o fortalecimento do peronismo, ela teve sempre relegada a um papel secundário. E eleitoralmente a gente sabe que isso traz problemas, traz prejuízos. Não à toa o peronismo sempre teve a maioria esmagadora do Congresso. Então, o cálculo hoje é de sobrevivência. A gente pode perder alguns benefícios, mas nós perderemos neste momento benefícios em prol da consolidação das nossas pautas políticas, para que num segundo momento, com a consolidação e estabilização dessas pautas, a gente possa também ganhar força política. Olívia, são as propostas econômicas que devem dar esse poder de troca de Milei com esse Congresso? Se funcionar aquilo que ele prevê, a força de gestão se torna muito maior? É que eu ainda não entendi qual que é a proposta econômica do Milei para além de Banco Central. Eu não sei como que ele vai estimular a economia, eu não sei o que ele vai fazer no mercado especificamente para gerar emprego. Então, isso para mim está indo meio incógnito. É difícil, então, a gente pensar em qualquer tipo de negociação, sei que ele consiga clarificar exatamente aquilo que ele busca nas propostas econômicas. E a área que vai crescer, né? A gente não sabe. E você, Monteiro, como enxerga? Esse é um ponto interessante. Assim, eu sinto, pela evolução da política no mundo todo. Brasil, por exemplo, quando a gente teve o sistema político mais forte, foi quando tinha um projeto de país forte e que as forças políticas ficavam orbitando nesse projeto, né, discutindo se era contra ou a favor. O Segrelli tem uma maneira de explicar isso aí. Ele fala que o Brasil foi forte, inclusive na gestão Lula 1 lá atrás, porque Lula usava as políticas de esquerda, era o violino, mas tocava com a mão da direita. Mas o sistema político do Brasil, na época do Lula, foi um sistema político fraco. Estou falando de 45 até 64, né? Que era um partido, que era que os sistemas partidários... Como Meirelles. O sistema partidário do Brasil era forte porque tinha um projeto de país forte. E é assim nos Estados Unidos, é assim na Alemanha, é assim na França. Ou seja, se o Milei apresentar um projeto forte, né, pela lógica e pelo histórico, a tendência é a força política se dividir nesses dois projetos. Mas o projeto dele seria considerado forte no sentido de desestatização, de você... Privatização. Exatamente, mas você fazer corte de gasto público, reduzir subsídio, de você tirar esses benefícios políticos, tudo isso agrada quem olha de uma maneira mais liberal a economia e o governo, não? Mas isso é pouco. Isso é muito pouco, isso não é um projeto, isso aí é algumas ideias esparsas que ele colocou dentro da campanha. Agora, por exemplo, quando você vê, por exemplo, o problema da Argentina, além da questão do agro, você vê, por exemplo, que a Argentina teve uma desindustrialização ao longo da história, né? Ou seja, faz parte do desenvolvimento da Argentina voltar a ter uma indústria forte. Qual que é o projeto do Milei para reindustrializar a Argentina sem usar o Estado? Eu não conheço nenhum país que conseguiu ter uma industrialização forte sem a força do Estado. Ou seja, essas ideias, por exemplo, que o Milei tem que apresentar. Eu acho que se ele apresentar esse projeto forte realmente, né, se eu fizer isso aqui, vai renascer a indústria da Argentina, a gente vai ficar menos suscetível à importação de bens industriais no mundo todo, que aumenta a nossa dívida externa, tal, e ajuda a diminuir as inflações, ele consegue fazer com que as forças políticas do Congresso
se dividem entre o projeto dele ou contra o projeto dele, independente dos partidos políticos. E aí ele consegue, de certa forma, ter apoio popular e consegue aprovar, independente de ter maioria ou minoria no Congresso. Pois sim, agora o passo inicial seria a indicação do ministro da Economia, que a gente ainda precisa aguardar para saber quem é. Que ele vai guardar para até o dia 10. Exatamente. Tá com medo, ele mesmo disse que não vai colocar o nome do ministro agora, porque ele vai ser bombardeado. Mas essa questão política no Congresso, eu ainda acho que não está difícil a construção, porque ele tem dois grandes líderes para conversar. Um é o Macri, que é o principal, e outra a Patrícia. Mas o Segré, que está inserido lá, ele fez uma avaliação bem diferente sua. Se oposição é pior, esses deputados de direita sobreviveram por conta do discurso de direita. Discurso de direita. A esquerda perdeu voto, O grupo Macri, Patrícia, e deve ter mais um grupo, tem 98 deputados. O partido do presidente tem 38 e o peronismo está com 90 também, 80, caiu para 70, não lembro o número exato. Não está difícil de formar maioria. O que ele tem que ter é habilidade e trazer um pouco aquele sentimento de equilíbrio que ele trouxe para o segundo turno e no próprio discurso dele de vitória para algo real. Para algo real. O que foi, Monteiro? Deputado não quer ser oposição. É aquilo que eu falei. Esses caras de direita foram oposição durante anos. A pior. Pergunta para alguém que é deputado, pergunta se você prefere ser governo ou ser oposição. Só se você for um grande líder de oposição que se destaque. O resto quer ser governo. É no Brasil que tem muito cargo. Na Argentina é nada, diferente. É sobrevivência. Quem foi de esquerda perdeu. Se não tinha gordura, perdeu a eleição. Manteve a eleição quem foi de direita. Sim, não pode mudar o discurso. Que o governo do Milei vai ser um sucesso. Eu não estou achando. Todo mundo que tiver com o Milei vai angariar a popularidade que o Milei vai ter, porque o governo dele vai ser bom. Mas tudo indica que não vai ser bom o Milei. Então as pessoas não querem também apoiar automaticamente o Milei só porque é de direita. E por que tudo indica que não vai ser bom o Milei, hein, Acácio Miranda? Eu discordo dele. Por quê? Eu acho que hoje, e isso é fato, o Milei tem muito mais um projeto de esperança do que projetos efetivos propriamente. E nós vivemos isso no Brasil. Projeto de esperança quer dizer que está ruim o negócio. Não. Não, tá ruim o que a esquerda deixou. Tá ruim o que a esquerda deixou. Que esquerda? A Argentina tá ruim há 70 anos. Aí teve que vender esperança. A Argentina tá ruim há 70 anos, Dilcinho. Só vende sonho. O Macri deixou uma inflação com 50%. Só vende sonho. Só dá para vender sonho e esperança quando a coisa tá ruim. Conclua. Pepe, mas em 2018... Bolsonaro venceu a eleição com essa esperança. Em 2022, o Lula venceu as eleições vendendo o mesmo discurso. Não entregou nada. O Bolsonaro perdeu a eleição. Exatamente. O Bolsonaro perdeu a eleição. Exatamente. Mas há uma peculiaridade no caso argentino. Diferentemente do Brasil, onde nós temos e sempre tivemos certa estabilidade, lá não há estabilidade alguma. Então ele vendeu uma esperança estando no fundo do poço. Ele só tem um caminho, que é o caminho do topo. Mas isso é ruim. É ruim, mas é a única alternativa que eles tinham. Você está falando que o Milei vai ser bom porque está vendendo esperança, é isso? Sem dúvida alguma. Eu acho que diante das circunstâncias... Perdemos o Milei. É uma esperança muito mais positiva, é um cenário muito mais positivo do que o cenário anterior. Olívia, a esperança mobiliza o quê, no teu ponto de vista? Eu acho... vencer o medo, né? Eu concordo que pior do que tá não fica na Argentina, não tem como. Tudo pode piorar, Olívia. Eu acho que o mundo inteiro, literalmente, o mundo inteiro quer que a Argentina vença e prospere. Claro. O mundo inteiro está torcendo, então vai existir um esforço, nem que seja internacional, do Milei dar certo. Você não vê dessa forma, Felipe Monteiro? Não vejo dessa forma, não. Por quê? Não, aquilo que eu coloquei no começo, né? O Milei tem que implementar políticas impopulares. Férias voltou pior. O Milei tem que implementar políticas impopulares para poder colocar o projeto dele em prática. Vai ter que aumentar o preço das tarifas públicas, que vai fazer a inflação aumentar ainda mais. Ele tem essa coragem, o peronismo não teria. Então, e o resultado disso é positivo. Isso que é o bom pro peronismo. Deixou no colo do Milei a bomba. É bom? Mas se ele conseguir... Sim. Se ele conseguir fazer... Não, imagina o seguinte, essas medidas impopulares, o Márcio ia ter que fazer. Logo, quem vai ter que fazer vai ser o Milei. Mas eu volto no FHC. O FHC fez um monte de reforma impopular e ele foi reeleito
com muita facilidade. No primeiro turno. No primeiro. Então. Não, mas não foi. Ali foi diferente no Brasil. O Brasil é completamente diferente do que o da Argentina. Wilsinho, conclua, porque a gente está quase chegando ao fim. Não, o PP está demais hoje. Tudo no Brasil, a mesma coisa que acontece na Argentina aconteceu no Brasil. Mas quando fala para o PP que é no Brasil, não. No Tiveram Brasil vários planos econômicos na Argentina, plano Cavalo 2. Nós tivemos também o Sarney. Deu tudo errado. Você foi fiscal do Sarney. Gente, da próxima vez vocês coloquem esses dois aqui em lados opostos, assim como eles estão também no discurso. Combinado?